Olá, boa tarde a todos e todas. Nós hoje, então, vamos fazer já o segundo debate, né, do ciclo A Escola, os desafios da escola, né, nos tempos de pandemia, e hoje nós convidamos para essa mesa virtual a professora Denise Carvalho, o professor Caio Lamego e o professor Flávio Santos. E a professora Denise, ela é formada em Ciências Biológicas, é professora em Ciências Biológicas pela Faculdade de Formação de Professores da UERJ e também fez mestrado lá no programa de Ensino de Ciências da FFP também, da Faculdade de Formação de Professores. Atualmente ela trabalha como diretora de escola, né, e o tema do mestrado dela foi EJA, né, Educação de Jovens e Adultos. O professor Caio Lamego também é licenciado, né, pela Faculdade de Formação de Professores, trabalha nos municípios de São Gonçalo e Itaboraí, já foi também professor do PIBID, junto com a UERJ, e atualmente está fazendo doutorado na Fiocruz. E o professor Flávio, também é licenciado pela UERJ, é especialista em gestão escolar e também está realizando mestrado no programa de ensino e educação básica do CAP-UERJ. Então, eu estou muito feliz e honrada pelo aceite dos convites dos participantes dessa mesa e espero que a gente possa ter boas discussões, né, sobre o tema, uma vez que a gente está passando por vários momentos difíceis e também, né, desafiadores durante a pandemia. Tá? Então, passo a palavra para a Denise para iniciar a sua palestra. Boa tarde a todos e todas, né? É um prazer voltar, mesmo de forma virtual, a essa casa, né? A minha casa, né, de formação de graduação. Tive um momento ausente, fui para a UF e voltei, né, para fazer o mestrado. Uma honra estar aqui compartilhando com a professora Maria Cristina, né, que foi minha professora da graduação, e com o Caio, que foi meu amigo do mestrado, né? O Flávio, a gente está se conhecendo, mas é um grande prazer, né? Eu, como já foi dito, né, eu sou diretora de uma escola estadual em São Gonçalo, mas numa área muito de conflitos sociais, né, no Complexo do Salgueiro, então não preciso dizer muita coisa, né, no final do Boaçu, e que já é conhecido como Complexo do Salgueiro, né. E sou professora do município de São Gonçalo também, do ensino fundamental, trabalho com ciências. Então, eu estou passando os dois lados, né, como gestora e como professora. Então, nesse momento, assim, a pele está ardendo um pouquinho, mas a gente está tentando, durante esse período tão desafiador, né, tentar minimizar essa condição da dificuldade do ensino remoto. Né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre o que está acontecendo, como está se organizando, né, tanto o Estado e o município, para a gente poder entender mais ou menos como está acontecendo a forma do ensino remoto. Enquanto elas estão colocando o slide, eu acho que também eu não falei no início, não frisei, né, que nesse segundo debate a gente vai tratar de relatos e aprendizagens no município de São Gonçalo. Né? A ideia do ciclo de debates é a gente fazer conversas com professores de diferentes municípios, localidades, né, níveis de ensino, e aí, a partir desses relatos, também ter aprendizagens em função do que as escolas vivenciam, né, no dia a dia. Tá? Então, nós não estávamos preparados a viver esse momento, né? Fomos pegos um pouco de surpresa, mesmo sabendo que em outros países isso já estava acontecendo. Numa sexta-feira pela manhã, né, eu como gestora, a gente começou a ouvir, a escola vai fechar, e no fim da tarde a gente teve que fechar a escola e avisar os alunos por rede social, os professores, né, em forma de bilhete, e a gente fechou a escola com dispensa cheia, com funcionário para chegar, né, nós fechamos no turno da noite na sexta-feira do dia 13. E, a princípio, o Estado deu, como município, 15 dias de recesso. Né? Seria, então, vamos nos organizar durante esses 15 dias de recesso para ver qual rumo a gente vai ter nos próximos meses, nos próximos dias, que, a princípio, a gente não tinha
a proporção, né, dessa pandemia. Quanto tempo que a gente ficaria longe da escola? Então, a princípio, isso aconteceu, né, a antecipação dos 15 dias, e não voltamos, né, até hoje, 6 meses, né, estamos afastados. O município de São Gonçalo, ele fez um decreto, né, e regularizou esses 15 dias como recesso do meio do ano. O Estado, não, o Estado, ele fez, a gente teve, né, no meio do ano, o recesso escolar comum dos 15 dias. Então, houve essa diferença. E aí, nesses 15 dias, nós, como gestores, começamos a nos organizar como não deixar esses alunos fora da sala de aula, né? Houveram várias reuniões, na primeira semana a gente ainda ficou meio perdido, na segunda reunião, da segunda semana nós já começamos a conversar com as nossas diretoras regionais, né, para ver como ia se encaminhar. O Estado, né, a Secretaria Estadual de Educação, ela foi pioneira, né, na questão do ensino remoto, porque ela já articulou uma plataforma, né, ela já começou a pensar em material impresso, o que não aconteceu no município de São Gonçalo. Nós ficamos um bom tempo sem saber como a gente ia agir como professor, né? A gente teve esses 15 dias, e aí agora, o que a gente faz? Aí as próprias escolas começaram a se organizar nas redes sociais como iriam atingir esses alunos. No Estado, o Estado, com parceria com o Google, ele montou, né, usou, né, a plataforma Google Classroom, que já era utilizada em algumas escolas particulares, e trouxe essa realidade para a escola estadual. De que forma isso aconteceu? Nós, no Estado, nós temos o Sistema Conexão, que é um banco de dados de todos os alunos e professores. Esse banco de dados, ele migrou para a plataforma, né, e os alunos tiveram suas turmas formadas com os professores. Os alunos, eles começaram, nós, enquanto gestores, tivemos que ir procurando esses alunos nas redes sociais. Então, a gente colocou no Facebook da escola, né? Cada escola foi buscando seus alunos para que eles ingressassem nessa plataforma. Então, a gente fez a divulgação no perfil da escola, e algumas turmas a gente começou a pegar responsáveis, né? Onde a gente pudesse formar os grupos de WhatsApp. Hoje, eu tenho 30 grupos de WhatsApp, nós temos 30 turmas na escola, onde eles recebem toda a orientação, desde a parte pedagógica até a parte, né, mais social, que seria a ajuda alimentar que os alunos estão recebendo. Então, a primeira iniciativa foi a plataforma. Mas como manter esses alunos nessa plataforma, sabendo que a realidade deles de internet é muito difícil? Então, a princípio, o governo propôs a aquisição de chips, né? Ele ia distribuir chips e fez uma parceria com a Claro, mas, segundo o secretário, a licitação ficou muito cara e não houve essa parceria. Então, os alunos com recursos próprios e também os professores tiveram que se manter nessa plataforma, o que gerou um problema muito sério, né? Os alunos, a maioria dos alunos não tem o acesso à internet. Se não tem o acesso à internet, eles também não têm de forma contínua, porque a maior parte usa dados móveis. Então, eles compram pacotes curtinhos, né, e não conseguem se manter muito tempo na plataforma. A plataforma é alimentada todos os dias, né, com atividades, né, dos professores, pode ser vídeos, pode ser atividades feitas em doc, e eles colocam, respeitando o quadro de horário da escola, as atividades. Então, hoje, segunda-feira, tem matemática, português e química, numa turma de terceiro ano, esse aluno vai receber a informação dessas 3 disciplinas. Nós, como gestores, acompanhamos esse lançamento, né? O material impresso, ele foi retirado das autorreguladas. Quem é professor do Estado sabe que no próprio sistema, né, que a gente tem do Conexão, existe o currículo mínimo e as atividades autorreguladas, que seriam atividades que poderiam acontecer como reforço. O professor poderia usar isso como reforço.
No primeiro momento, o Estado entregou, né, o primeiro bimestre na casa dos alunos, através do Correio. Fizeram uma parceria com o Correio, imprimiram essas atividades e entregaram. Só que esbarramos em outro problema. Nem todos os alunos moram em áreas acessíveis, né? Então, muitos alunos ficaram sem o acesso ao material impresso, que seria justamente para os alunos que têm baixa renda, né, que não conseguem entrar na plataforma continuamente. Então, eles iam receber esse material impresso, mas nem todos receberam. O material impresso que não foi recebido na casa dos alunos, ele voltou para o Correio, voltou para a Regional Pedagógica, e a gente retirou esse material e entregou na escola, né? A gente teve alguns dias que a gente chamou os alunos para que eles pudessem lá receber. Mas, mesmo assim, alguns alunos ficaram fora porque eles não souberam disso, porque não têm o acesso aos grupos de WhatsApp, justamente por não ter a internet. Então, a nossa comunicação entre os alunos, ela é muito precária, porque nem todos os alunos têm o acesso à internet. E nossa comunicação, hoje, com eles, a maior parte é assim, né? Nós voltamos presencialmente nas escolas no dia 3 de agosto. E aí, de 3 de agosto, a gente faz o atendimento ao público 2 vezes por semana. No caso, na minha escola, terça e quinta. Então, a gente pode dar um acompanhamento, né, para esses alunos que não estão conseguindo entrar, que precisam recolher alguma coisa na escola. Tá? Então, vamos seguir aqui, então, os slides, né? Eu fiz mais ou menos uma apresentação. Então, a gente tinha falado, né, que um dos problemas enfrentados na pandemia, né, era esse ensino remoto. Né? A gente tem os dados, né, do censo de 2019. Por que não temos dados ainda de 2020? O censo, ele colhido as informações toda última quarta-feira do mês de maio. Então, nesse ano, quando houve a migração dos dados do censo escolar, que migra dados de matrículas da rede privada e pública, a gente já estava vivendo nesse período de pandemia. Então, os acertos, né, que a gente faz depois que os dados são migrados, não foram feitos nessa época. A gente terminou de fazer os acertos no dia 10 de agosto. E, mesmo assim, né, a gente não teria os dados ainda. Então, a gente está trabalhando aí com 47 milhões de matrícula, com dados, né, mais ou menos de 2019, que seria mais ou menos o que a gente tem hoje. Então, como garantir o ensino para tantos alunos nesse período? Né? Então, as secretarias estaduais e municipais, elas deveriam ser norteadas por um parecer. Então, o Conselho Nacional de Educação estabeleceu para o ensino, né, através do parecer 5 de 2020, algumas diretrizes para esse ensino que a gente chama de ensino remoto, não de educação à distância. Por quê? Né? Porque o ensino remoto, ele vai tentar de várias outras formas alcançar esse aluno. Diferente da educação à distância, que tem toda uma legislação específica. Os alunos que se matriculam nessa modalidade, eles já se inscrevem com pré-requisitos de ter uma internet, de conhecer as ferramentas, e não é o caso dos nossos alunos, né? Então, o parecer, ele deu a oportunidade dos estados e municípios reorganizarem seus calendários, então eles puderam, né, mudar a questão do recesso escolar, né, que seria no meio do ano. A gente também teve a oportunidade, né, do não cumprimento da carga horária de 800 horas, né, cumprimento de 800 horas e não 200 dias. O que isso significa? Essas 800 horas, elas podem ser trabalhadas de diversas formas, no contraturno, com outros tipos de atividades, com passeios pedagógicos, né? Então, quando houver o retorno, né, a gente vai calcular essas horas. Então, neste momento, nós estamos calculando o quê? As horas não presenciais nas plataformas. No caso do Estado, a gente está computando também as atividades não autorreguladas, que seriam as atividades impressas. No município de São Gonçalo, já houve uma discussão que os objetivos que não foram cumpridos poderão ser cumpridos mais tarde, né? E
O material impresso começou a ser produzido agora, né? A gente manda as atividades na plataforma ou no perfil da escola, e essas atividades vão ser impressas para os alunos que não têm acesso à internet. Podemos seguir. Então, a computação das atividades não presenciais com vídeo-aula, né, o que a gente falou, né? Nas redes sociais, plataformas virtuais, redes de televisão, que é o caso da Bandeirantes, tudo isso foi estabelecido pelo parecer. A gente poderia usar outras formas, né? Então, o Estado, ele priorizou a plataforma Google Classroom, o material impresso e a rede de televisão, que hoje tem sido usada, a rede Bandeirantes. A Secretaria Municipal de São Gonçalo organizou suas atividades não presenciais conforme o parecer, né, da portaria, e a SEMED, que é a Secretaria Municipal de Educação, ela fez a portaria 087, que a gente vai conversar depois, né? Então, tem uma citaçãozinha aí, uma parte do parecer, né, que diz que a educação de qualidade é um dos pilares da sociedade contemporânea, por isso é assegurada em inúmeros diplomas legais. O direito à educação de qualidade se associa à dignidade do ser humano, um dos pilares da nossa ordem jurídica. O Conselho Nacional de Educação, CNR, né, repercute os valores constituídos na legislação e nas normas nacionais. Daí que o conjunto de recomendações aqui presentes objetivam, acima de tudo, a preservação da vida. É o que a gente tem, né, primado agora. A diminuição da desigualdade e o desenvolvimento de uma sociedade brasileira plural, mais assentada sobre princípios e valores de promoção da cidadania. Aí, a diferença de ensino remoto e educação à distância, né? que eu já adiantei um pouquinho. O ensino remoto, ele é uma forma, né, de garantir o ensino não presencial aos alunos que se estabeleceram, né, que se inscreveram, que tiveram sua matrícula no ensino presencial. Então, ele não tem a obrigação de conhecer as ferramentas, ele não tem a obrigação de ter uma internet de qualidade, o que não é previsto na educação à distância. Quando ele se matricula, ele já sabe que ele vai precisar dessas ferramentas. O professor também da educação à distância, ele muitas vezes é considerado como tutor, né? Ele também já conhece toda a dinâmica e existe uma legislação diferente de um ensino para o outro, né? De um ensino e da educação à distância. Então, as medidas promovidas pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro e cumpridas pela Metropolitana 2, que é onde o município de São Gonçalo está inserido. Primeiro, a plataforma Google Classroom, né, que é essa plataforma onde os alunos estão inseridos em uma turma, então eles têm a turma, né, dentro dessa plataforma, onde os professores lançam os conteúdos, né, colocam videoaulas, comunicam com os professores, com os alunos todos os dias. E essa plataforma, ela é gerenciada pelo diretor, pelo coordenador e pelas diretorias regionais. Tá? Então, a gente tem um diretor pedagógico e sua assessoria, que também entra na nossa plataforma. Essa plataforma, além de ser organizada, né, pelo professor e gerida pela escola, ela também é como se for, ela emite dados para o Estado na presença do aluno. Então, o aluno que entra, né, está registrando sua presença, o Estado computa quantos alunos hoje estão na plataforma. Aulas na rede de TV Bandeirantes, né, que eu falei que acontece às 7 horas da manhã e 2 horas da tarde. Distribuição de material impresso, que foi feito dessa forma, né, o material que já existia no Conexão, ele foi impresso e entregue na casa dos alunos, através dos correios. Os alunos que não receberam, né, eles foram à escola para adquirir esse material. Só que esses alunos só receberam o material do primeiro bimestre, né? Do segundo e do terceiro, nós recebemos uma verba agora, em agosto, onde a escola vai produzir seu próprio material e distribuir para os alunos. Capacitação dos gestores profissionais, né, no Education, eu pedi para fazer o concerto, mas ficou aqui, no segundo C, é um Tzinho, acho que voltou, né, que os professores pediram, os professores foram, não foram obrigados, né, eles foram convidados a participar de grupos de formação através do Google. Então, eles tinham formação
para produção de vídeos, de formulários, e os gestores também. O próximo. Próximo slide. Medidas promovidas pela Secretaria Municipal de São Gonçalo. Aproveitamento das aulas através de meios digitais ou de material impresso a partir de 1º de abril. Então, a portaria 087, ela veio e regulamentou o que a gente já estava fazendo, né? Eu, como professora, comecei a produzir material a partir do dia 13 de abril, né? Que a escola fez uma organização, conversou com a gente, teve a primeira reunião e a gente começou a colocar esse material no perfil da escola. Então, as escolas tiveram que se organizar, não houve, como no estado, que foi uma plataforma única, né? Cada escola montou em qual rede social ia mandar as atividades, né? A princípio, a gente ficou, na minha escola, com um perfil no Facebook, mas a resposta foi muito pequena, e hoje a gente também trabalha com a plataforma Google Classroom, né? E a reorganização do calendário após a retomada das aulas presenciais. O município, ele ainda vai organizar seu calendário, né? Quando a gente estiver presencialmente. E os objetivos de aprendizagem não trabalhados no ano 2020 também serão redistribuídos em 2021. Então, já é essa conversa, já é essa fala de que o que a gente não conseguiu em 2020, né, a gente poderia usar como ciclo de continuidade em 2021, tá? Dificuldades encontradas pelos alunos da rede pública. Aí eu vejo isso tanto como gestora como professora, né? A primeira dificuldade é a dificuldade de acesso à internet, né? A maior parte dos alunos não tem o acesso, né, de uma internet de qualidade, ou quando tem, são esses pacotes, né, que não deixam ele ficar por muito tempo, eles mudam muito de aparelhos, né, mudam o tempo inteiro de números, então é uma oscilação muito grande. A falta do dispositivo, né, computadores, tablets, celulares, às vezes a gente encontra uma casa, né, com 3, 4 alunos usando o mesmo celular. E os celulares muito antigos, que não comportam, não conseguem baixar as atividades, então, isso é uma das dificuldades. Desconhecimento das ferramentas digitais, né, porque eles sabem usar as redes sociais, mas não sabem usar, às vezes, como mandar uma atividade, né, tirar foto e mandar na plataforma, ou fazer uma atividade no formulário, então, tem muita dificuldade nessas ferramentas. A baixa escolaridade dos responsáveis, né, que precisam auxiliar esses alunos, né, os alunos ficam muito perdidos, muito soltos, sozinhos, né, em realizar as atividades. Ambiente não adequado para o estudo, porque uma casa apertada, calorenta, às vezes sem mesa, né, onde eles possam fazer suas atividades. A dificuldade na entrega do material impresso, isso foi uma coisa muito presente em São Gonçalo, porque São Gonçalo, a maior parte é área vermelha, né, a escola para o trabalho é área vermelha, então os correios não entram em certos locais. Então, essas apostilas, né, esse material impresso, ele acabou voltando para o correio, né, e retornou à Secretaria de Educação, e a gente teve que fazer esse link, ir lá buscar nosso próprio carro, né, e fazer a distribuição na escola. E tudo isso gera o quê? A gente tem que ter o contato físico com o aluno, né? Então, a gente, mesmo na pandemia, a gente teve contato com os alunos em alguns momentos, para entregar a apostila, para entregar a cesta básica. Hoje, nós estamos mais presencialmente, né? Nós estamos todos os dias nas escolas, cada um com um turno. A minha escola, que tem 3 turnos, manhã, tarde e noite, a gente trabalha de 10 às 4. Outras escolas trabalham de 10 às 2 e 10 às 3. Então, cada um mais para atendimento ao público 2 dias por semana. Concorrência com o trabalho, principalmente nas turmas da Nova Educação de Jovens e Adultos, né, que é a NEJA, porque com a crise, né, econômica, os pais perderam o trabalho, os alunos começaram a ter outras alternativas de trabalho. E a maior parte desses alunos foram fazer o quê? Entregas. Então, a gente tem um grande número de alunos trabalhando como entregadores de alimentos, né, de farmácia, e aí a gente teve que disputar esse espaço, né, do ensino, que já era difícil, principalmente na educação de jovens e adultos, né, tanto na Nova Educação de Jovens e Adultos, que é a NEJA, que é do Estado, que é só ensino médio, e como a EJA no município, que é o ensino fundamental.
o Estado hoje, ele tem obrigação, né, na legislação, ele tem obrigação com o ensino médio. Então, a gente trabalha com a nova educação de jovens e adultos, que é só ensino médio. No município, a gente tem a educação de jovens e adultos no ensino fundamental. Próximo, gente. Então, o que a pandemia trouxe para a gente, né, que, assim, que aguçou muito na gente, o aumento das desigualdades sociais, que isso foi mostrado, evidenciado, como a diferença de um aluno da rede privada, né, meu marido trabalha na rede privada, e os alunos da rede pública têm acesso ao ensino remoto, né, porque as ferramentas não são adequadas, a internet não é adequada, não existe um ambiente letrado, né, os pais têm maiores dificuldades, têm baixa escolaridade, na maioria dos casos. Então, a gente enfrentou, né, a gente viu muito isso, né, e a gente sabe que isso ainda vai se repercutir por muito tempo. Os alunos do terceiro ano que vão fazer o Enem esse ano, né, como estão tendo dificuldade de estudar. Então, isso foi, assim, o que mais foi deflagrado com a pandemia. Né? E aí a gente deixa aí, né, que os homens fazem sua própria história, mas não fazem como querem, né? Os alunos, eles não queriam estar nessa condição, né? Então, eles não fazem como querem, não fazem sob a circunstância de sua escolha, sim sobre aquelas que se defrontam-se diariamente, legadas e transmitidas pelo passado, né, de suas próprias gerações. E a pandemia nos trouxe, né, uma experiência onde ninguém sairá dela da mesma forma que entrou, todos nós aprendemos ou aprendemos a aprender com a experiência, né, como diz La Rosa, né, a experiência é aquilo que nos passa, que nos toca, que nos acontece. E ao nos passar, nos forma e nos transforma. Então, nós estamos nos transformando, né, nós estamos aprendendo aqui a conviver com esse meio digital, né, os alunos também. E até, assim, quando a gente faz ciclo de debate também lá na escola, a gente fica feliz em ver a carinha deles, em ver como eles ficam felizes de estarem na tela, né, os que conseguem. E nesses ciclos de conversa, a gente tem também, assim, um retrato, né, porque quando nós estamos nesse ambiente virtual, a gente conhece um pouquinho mais do aluno, a gente vê o ambiente em que ele está, né, morando, onde está inserido, e a gente vê claramente ali a desigualdade, a gente vê vários alunos com telhas de brasilite, aluno, né, com uma casa muito, com condições mínimas, né, de conforto. Então, a gente vê como esses alunos estão lutando, né, para conseguir ter um ensino, né, e aí a gente não pode equilibrar com outros que têm oportunidades melhores, né? Então, está sendo uma experiência para mim enorme como professora, enorme como gestora, né? Desde que eu entrei na gestão, a cada dia uma experiência, a cada dia é um confronto, né? É um desafio, né? Depois a gente conversa sobre essa chegada minha na gestão, mas é um aprendizado e agora, em tempos de pandemia, ainda maior. Né? Então, isso é a contribuição que eu tenho, né, para falar com vocês, a gente pode ir conversando, né, e tirando as dúvidas no decorrer. Juntos, no final. Acho que fica melhor assim, né? Uhum. Tá bom, então. Flávio, eu vou continuar passando a tela, então, tá? Vou tentar também, tá bom? Tá bom. Então, agora a gente convida Caio, né, para fazer a sua palestra. Também eu queria pontuar que achei a fala de Denise belíssima, muito sensível, como Denise é. A Denise é uma pessoa muito sensível, né? Tocou bastante. Obrigada, Denise, pela fala. E passo, então, a palavra ao Caio. Você pode começar falando e eu vou colocar sua apresentação aqui, tá? Tá bom, professor. Boa tarde a todas e todos. Para mim também é um prazer estar aqui tendo esse desafio, né, mais um desafio, né, mostrar para conversar um pouquinho, né, sobre essa experiência e falar enquanto professor, né, do que a gente está vivenciando. Eu também concordo com a professora, assim, a Denise trouxe questões assim, muito relevantes e que eu me vejo também
vivenciando enquanto professor, né, pensar essa educação em tempos de pandemia e como esse ensino remoto ele tem colocado, né, para nós professores, e aí agora eu falo, me coloco, né, como o professor que está enfrentando esse desafio, né, e por isso pensar um pouco essa escola, esse tempo de pandemia, o ensino, né, toda essa questão que envolve a minha prática enquanto professor, a nossa prática, né, enquanto professores que estão vivenciando o ensino remoto, e também a vivência desse aluno, né, como Denise começou a fala, e assim, eu segurei esse ponto, né, foi de uma hora para outra, né, e a gente teve que, em 2 semanas, pensar, né, essa nova proposta, né, como reorganizar aquilo que nós já tínhamos pensado para o ano letivo, né. Esse ano, para mim, foi um ano desafiador, em que eu retornei, né, para as turmas de formação de professores, trabalho com a disciplina de ciências e também com a disciplina de laboratório de vida e natureza. E eu tinha pensado toda uma proposta, né, de práticas, todo um ensino organizado, né, para a vivência mesmo da prática do ensino de ciências, e isso foi parado, né? Então, como pensar, né, esse ensino remoto, a saúde e a escola, né, e ressignificar nossas práticas docentes nesse tempo de pandemia. Então, como a professora Cristina já apresentou, né, eu fiz a minha formação inicial na FFP, voltei depois de algum tempo para fazer o mestrado, né, me sinto muito à vontade, né, em falar da FFP, né, dessa graduação, desse mestrado. O mestrado, assim, com novos olhares, novas aprendizagens, né, e hoje fazer parte também do doutorado lá na Fiocruz, né. E outro desafio também pensar a saúde, né, na formação de professores. Bom, hoje eu atuo como docente na Secretaria de Estado de Educação, também na Secretaria Municipal de Itaboraí. Em ambas as escolas eu trabalho com a disciplina escolar de ciências, e esse ano, como eu comecei falando, tive essa surpresa, né, essa novidade de trabalhar com uma disciplina pedagógica, Laboratório de Vida e Natureza. E aí, quando a gente pensa, né, esses novos rumos para a educação, nesse ensino remoto, nessa pandemia, né, em que muitas coisas foram evidenciadas, né, muitas questões sociais, e aí eu toda hora me pego refletindo, né, com uma questão que para mim foi muito interessante no mestrado, né, pensar essa prática interdisciplinar, intercultural, e aí todas as vezes que eu faço essa minha reflexão, né, vem muitas questões interculturais para pensar, né, muitas questões que hoje a gente está vivenciando, eu volto um pouquinho lá no meu mestrado para poder entender ou até mesmo refletir sobre, para atuar enquanto professor, né? E aí a gente pensa um ensino em uma escola que está atravessando um momento muito difícil, em que a saúde, ela, eu posso dizer assim, que ela está sendo negligenciada, né, no setor, no governo. A gente tem uma saúde muito à margem, né, e nós temos toda hora, né, indicativos de retorno, possibilidades de retorno. E aí eu gostaria de iniciar pensando um pouquinho, será que é momento de retorno? Né? O que os dados nos mostram? Né? Pensando no nosso estado e pensando também no município de São Gonçalo, onde tanto eu quanto a Denise, a gente está atuando, né, enquanto professores. Né? Como está essa situação aqui para a gente poder pensar
esse retorno nesse momento tão difícil, que a Denise já trouxe assim, bastante questões que eu acho que são interessantíssimas para a gente discutir, né? E aí, pensando, para mim foi muito difícil montar essa apresentação, porque nós temos tantas coisas para falar e, assim, a gente tem um tempo, né? A gente sabe que não dá para ficar muito tempo discutindo, né? Falando. E aí eu pensei, fui fazer pesquisa, fui lá nos dados para ver o que está, qual é o cenário em que nós estamos, né? E aí, gostaria, próximo slide, por favor. E aí eu fui pensar como que está a situação do nosso estado, né? Rio de Janeiro. Estou pegando do macro para poder chegar em São Gonçalo, né? A gente percebe, olhando para o gráfico, peguei agora, né, nessa semana, dados até ontem, né, disponibilizados, eu fui pensar um pouquinho, né, dados confirmados e óbitos por coronavírus. A gente percebe que esses dados, né, mostram que o número de casos confirmados eles vem crescendo, né, ao longo dessa semana. A gente tem um número de 6.969 pessoas, né, indivíduos contaminados, novos casos, e nós temos aí um número de óbitos de 367. Então, esse gráfico, né, eu montei com os dados disponíveis na Secretaria de Estado de Saúde, para a gente começar a pensar, né, será que é o momento, né, esse retorno agora seria prudente? No próximo slide, eu trago aqui, né, o número de casos confirmados, né, e poderiam apertar mais uma vez, por favor? E eu destaco, né, São Gonçalo, ele como o terceiro município em números de casos, né, por coronavírus. E me chamou muita atenção esse dado disponível da Secretaria de Estado de Saúde do dia 3/9. Né? Eles mostram aqui 11.075 casos confirmados por coronavírus. E aí, pensar, São Gonçalo, ele teria, com esse número, né, essa crescente, seria momento de retorno? Seria momento para a gente pensar uma educação com os alunos presencialmente? Se a gente for olhar o outro gráfico, o outro slide, aqui eu trago alguns números, né, e a gente já percebe uma inconsistência nos dados, porque dia 31/8, a gente já tinha, né, pela Secretaria Municipal de Saúde, 13.028 casos confirmados. Né? Dia 30 não está disponível, né? Então eu peguei dia 31, dia 1º, né? E no próximo slide, aqui eles mostram, né, os casos confirmados por município, e a gente tem aqui Jardim Catarina, o município com o maior número de casos confirmados. E se a gente apertar novamente, gostaria de mais um clique, por favor, e mais outro, né, a gente percebe que, enquanto a Secretaria de Estado de Saúde ela está mostrando 11.075, São Gonçalo ele já tem aqui 13.345 casos confirmados, com dados divergentes em 2.270 casos. Então, assim, eu creio, enquanto professor, né, não estou aqui trazendo, o objetivo não é trazer questões epidemiológicas para o debate, mas um município com 13.345 casos confirmados, né, onde nós temos indivíduos, né, passando por questões muito, muito delicadas, né, com relação à pandemia, eu vejo que é um cenário muito difícil da gente pensar
uma educação agora, um retorno presencial dessas aulas, né? Então, assim, eu trouxe esses dados para a gente poder também colocar em discussão, pensar, né, porque a gente percebe, né, uma pressão de retorno, né, a gente vive com essa angústia. Eu, enquanto professor, né, fico pensando, será que é para retornar ou não? Né? Cada hora a gente tem uma fala, chega uma informação, né? Então, sempre a gente questionar, pensar também esse retorno. E no próximo slide, quando a gente fala de escola, eu acho assim, importante a gente aproveitar também esse tempo em que nós estamos vivendo toda essa questão, né, esse caos na saúde, esse colapso que aconteceu, né, pensar essa educação e essa saúde e trazer, né, essa educação em saúde também para a escola, que é um ambiente importante para a gente debater essas questões, né? E neste momento a gente debater uma educação em saúde não apenas com um olhar saúde e doença, mas mostrar também para os nossos alunos, em nossas práticas, possibilidades de discutir a saúde pensando nessas diferenças sociais que elas foram evidenciadas. Então, assim, trazer para um debate uma educação em saúde crítica, né? Não apenas descritiva ou mostrando apenas a relação saúde e doença como um par antagônico, mas discutir saúde nesse momento, né, é importante para a escola, né, fazer saúde, né, pensar a saúde de uma forma crítica. Então, próximo slide, por favor. Então, o que seria essa educação em saúde, né? Seriam atividades realizadas como parte do currículo escolar que tem uma intenção pedagógica definida relacionada ao ensino-aprendizagem de algum assunto ou tema relacionado com a saúde individual ou coletiva. Bom, quando a gente parou, né, e estamos nesse momento vivenciando essa pandemia, algumas atividades, né, foram pedidas. Vamos pensar, né, essa questão do coronavírus, né, dessa pandemia, mas pensar isso apenas de forma informativa ou de uma forma crítica, né? Questionar essa questão de saúde que é tão presente na escola, que está presente, né, no nosso cotidiano com os alunos. E mais à frente eu vou trazer uma experiência, né, que nós tivemos na escola com essa criticidade na saúde. Bom, então, assim, que desafios foram esses, né? Que desafios no ensino remoto, enquanto professor, eu consegui observar, né? O próprio ensino remoto, a Denise já trouxe algumas questões aqui, mas eu gostaria de pontuar, né? Essa reinvenção dos professores é uma palavra assim, que me deixa um pouco incomodado. O professor ele tem que se reinventar, tá? Mas ele tem que se reinventar, mas em que situação? Né? Hoje a gente sabe que, assim como o nosso aluno ele não dispõe de alguns dispositivos, né? Alguns professores também não, e fomos pegos de surpresa. E essa reinvenção, ela também traz diferenças, né? E elas vão trazer questões para o professor também, né? O professor que tem uma dificuldade no acesso, né? De ambientação nessa plataforma digital, ele também fica um pouco à margem, né? Não estou aqui defendendo só o lado do professor, tá? Eu coloco aqui também essa questão do aluno, essa dificuldade ao Google Classroom, né? Eu observo que ainda estamos em setembro e ainda tem alunos com dificuldade de acesso, né? E aí envolvem várias questões, né? Não é que o aluno não queira entrar, mas tem sim uma dificuldade
para acessar, às vezes não tem um conhecimento dessas plataformas, tudo muito rápido. Mas em 5, 6 meses, o aluno já deveria, né, saber manusear. Será? E aí a gente coloca aí como uma questão, porque tem plataformas que estão sendo novidades até para nós, professores. Então, será que para o aluno é tão fácil assim? Né? Ou é só uma transferência, né, de problema? Ele não acessa porque ele não quer. Será? Né, essa ambientação na plataforma digital, o professor, o aluno, nós professores também temos questões assim, pessoais ou até mesmo de... não é uma questão de não querer, mas dificuldades até de acesso, né? Dificuldades de acesso, dificuldades de conhecimento da plataforma. Estávamos pensando um outro tipo de ensino, né? Essa interação na plataforma digital, assim, chega essa parte aqui para mim é um pouco complicada, porque a gente que gosta de estar no ensino de ciências ali com a mão na massa, com os alunos, né, trabalhando, fica um pouco difícil, né, essa interação. Às vezes a gente não tem o olho no olho, né, às vezes a nossa internet está fraca, a internet do nosso aluno também, né, fica difícil, né, a gente pensar, alimentar a plataforma, ok, isso a gente faz, mas cadê essa interação? Né? E muitas vezes a gente coloca, né, disponibiliza o Meet, e tem alunos que não conseguem entrar. Né? Já tive aulas de ter assim, 5, 6 alunos caindo e não conseguindo retornar porque não tinha acesso. Né? Questões climáticas também que dificultam esse acesso, ou essa interação, a Denise pontuou muito bem, né, quando ela fala da residência do aluno, tem essa questão também. Né? Às vezes o professor também se sente invadido, né, em abrir a câmera, estar ali com o aluno. Enfim, são muitas questões para a gente pensar. Essa dificuldade de acesso, né, que é a diminuição, essa perda da conexão com a internet. Eu coloquei assim, conexão sem entrega de atividades, também não vamos dizer que é só uma questão de falta da internet, mas nós temos também alunos que conectam, marcam a presença, mas não entregam a atividade. Então, assim, são muitos desafios para a gente poder se organizar. E aí, como alcançar esse aluno? Né? Às vezes, ele tem um dispositivo que ele precisa, sim, né, dividir com vários outros irmãos, né, estão no mesmo horário, então precisam conectar, marca presença, sair, mas tem aqueles também que não querem fazer. Então, como alcançar esse aluno? Esse aumento da jornada de trabalho do professor, né, assim, a gente tinha um turno, 12 horas, 12 tempos, né, de aula. Eu acredito que hoje, esses 12 tempos, eles multiplicaram, porque é você pensar a atividade, alimentar a plataforma no seu tempo de aula, estar disponível para tirar dúvida do aluno e depois corrigir essa atividade que chega para você, né? Porque não é só uma questão de entregar para cumprir, né, tabela, vamos dizer assim, mas tem todo a falta dessa interação, né, desse olho no olho, a gente precisa ter outros meios para poder fazer com que esse aluno ele tenha aprendizagem. E aí vem a nossa ressignificação de práticas, né? Como pensar um ensino remoto, né, com todas essas questões. Então, assim, nós professores, e aí eu falo enquanto professor que vivencia todas essas dificuldades, né, ou desafios, vamos dizer assim, né, ter que lidar com tudo isso é complicado, né, muito complicado. O próximo, por favor. Porém, às vezes a gente também que gosta dessa interação, que a gente tenta fazer para o nosso aluno de forma legal, né, a gente
mesmo nesses desafios, a gente consegue construir pontes, né? E a gente tem colegas que fazem muito bem essas pontes, né? Então, esse ano, né, a minha escola pensou um projeto interdisciplinar, e aí eu já gostei, né? Porque foi um tema que eu discuti também no mestrado. E aí nós pensamos, né, propostas interdisciplinares. E aí, assim, é um desafio muito grande, porque foram construir um trabalho, né, na escola. Ele já tem a sua especificidade, a sua dificuldade, mas construir um trabalho, né, nesse ensino remoto, ele assim, eu dei muito mais valor, porque o trabalho foi tão grande, e infelizmente, né, a gente não alcançou todo mundo, por conta dessas questões que a gente já discutiu, né, que eu já apresentei para vocês. Mas mesmo assim a gente não deixou de fazer, né? Temos Semana da Saúde, Semana do Meio Ambiente, que esse ano não aconteceu, a Semana da Saúde também não, né? Feira das Regiões, quem me conhece sabe que eu estou ali, né, nessa escola, que a gente começou com um PIBID e agora virou uma atividade do calendário escolar, a gente não deixou passar, né? Então, assim, eu agradeço muito aos colegas, tanto da disciplina de ciência quanto da geografia, que a gente já vem trabalhando e desenvolvendo atividades com os alunos, né? E esse ano estávamos nós ali também presentes, né, para poder fazer acontecer, mesmo que seja de forma mínima, mas mostrar também que nós estamos ali com toda essa dificuldade, a gente consegue também fazer atividades legais, porque senão parece que a gente está só reclamando do ensino, né, do ensino remoto. Eu particularmente tenho várias questões, né, que eu venho refletindo, mas é possível? Sim, dentro das nossas condições atuais. Então, o tema, né, do projeto interdisciplinar foi Saúde, Educação e Sociedade em Tempos de Pandemia. Um olhar para o esperançar. E aí nós pensamos, né, tanto eu como a professora de Geografia, a outra colega de Ciências, né, juntar, né, o tema, né, o Covid-19 na região norte, o olhar da saúde para os povos indígenas no Brasil. Então, assim, para mim, é sempre muito gratificante quando eu vejo um trabalho interdisciplinar acontecer, e principalmente quando eu tenho meu aluno como protagonista desse trabalho, né? Então, foram semanas pensando o trabalho, discutindo, a professora de geografia, assim, muito gentilmente disponibilizando o link, convidando, a gente adequando o horário até, né, para fazer acontecer esse trabalho, e assim, os nossos alunos, eles foram, pesquisaram, nossos alunos do 7º ano, é importante registrar isso, né? Nossos alunos do 7º ano discutiram, pesquisaram, produziram, né, desenhos, informes, e nós conseguimos montar uma revista, né, uma revistinha virtual, vamos dizer assim, com os recursos que nós tínhamos, né? Tudo gratuito, a gente foi montando uma revista para poder circular, né, na escola. E tendo como temática esse olhar para a saúde dos povos indígenas. Próximo slide, por favor. Bom, e aí eu vejo o seguinte, né? Eu acredito que essa impressão de alguns professores também, essa pandemia, né, ela serviu para mostrar as diferenças socioculturais, né, que o ensino ele não é igual para todos, né, e assim, Denise já colocou essa questão, e eu super concordo, não chega igual para todo mundo, né, nem todo mundo tem o mesmo acesso, nem todo mundo está inserido nesse contexto aí de aprendizagem de forma igual. Destaco aqui com muita revolta, né, esse descaso com a saúde pública, a irresponsabilidade dos governantes com relação à pandemia, e essa mesma irresponsabilidade que tenta atender os interesses de um grupo hegemônico, principalmente quando é discutido esse retorno de aulas presenciais,
né, trazer um interesse do ensino privado, né, e ceder a esse interesse, né, mesmo num momento de caos. Serviu também para nos mostrar que não é hora de retornarmos às atividades presenciais e sinalizar também que as condições sanitárias oferecem risco à saúde da escola. E aí, quando eu falo de saúde da escola, eu quero mostrar, assim, como um todo, a instituição escola, né? E todos nós, profissionais, que estamos ali presentes. E aí eu destaco o professor, o gestor, né, o tio do portão, a tia da cozinha, né, as tias que nos ajudam, né, na manutenção da limpeza, os nossos inspetores, né, os nossos colegas que estão ali na secretaria, nos ajudando em todas as questões burocráticas, ou seja, saúde é pensar a escola como um todo. Né? Não estou aqui falando da minha posição de professor unicamente, né? Enquanto professor, é risco para o professor, é risco para o meu aluno, é risco para a família do meu aluno, né? Para a minha família, né? Então, assim, esses desafios, eles mostram que, mesmo com todas essas questões, ainda é momento da gente parar e refletir, sim, né? Que retorno é esse? Atende a quem? Né? E por que essa pressa, né, em retornar? Expor nossos profissionais, né, e futuramente também os nossos alunos. Né, e questionar essa irresponsabilidade com a saúde pública que muitos governantes eles estão tendo. Né? Então, assim, era isso que eu queria colocar e estou aberto, né, para a gente pensar, discutir. Eu acho que não são respostas prontas, mas é uma construção coletiva que nós vamos ter. Né? E, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui mostrando minha prática, pensando minha prática e conversando com colegas professores sobre essa questão do ensino nesse tempo de pandemia. Muito obrigado. Muito obrigado, Caio. Brilhante. A apresentação formidável. Vocês estão me escutando bem? Me escutam bem? Caio? Sim, escuto. Está escutando bem? Muito obrigado pela apresentação formidável. Denise também, professora Denise, muito obrigado por sua apresentação. Vocês levantaram pontos muito importantes. Eu acho que interessante que um complementou a fala do outro. Foi riquíssimo a apresentação de vocês. Gente, olha só. O pessoal que está aqui na sala com a gente, eu vou abrir agora para perguntas, tá bom? Então, o chat, vocês podem usar o chat para mandar perguntas para os professores, que assim que as perguntas foram chegando, eu vou repassando para eles, para a gente poder ter uma discussão bem interessante, legal, tá? Olha só, a Sara já deixou uma pergunta aqui para a gente. Ela aponta assim, pergunta para o Caio, mas também serve para a Denise também, uma pergunta bem interessante. Ela apontou, na verdade ela fez uma colocação e também incrementou em uma pergunta. Ela disse, na realidade de pandemia, a educação em saúde se revela cada vez mais importante. Sobre isso, como pensar possíveis abordagens e práticas críticas, ainda que por um ensino remoto, em um cenário de posturas anticientíficas no governo. Caio, como você pode ajudar a gente nessa pontuação da Sara? Bom, já gostei da pergunta. Achei interessantíssimo. Muito interessante. Primeiro, Sara, eu acho que essa postura anticientífica do governo é uma questão assim que atende a um grupo, né? E sempre eles vão tentar fazer ter essa postura. E eu acho que mesmo nesse cenário, né, a primeira coisa que a gente tem que pensar
é que abordagem de saúde é essa que a gente quer fazer, né? Porque se a gente mantiver essa abordagem que historicamente foi construída, né? Uma abordagem que até na nossa formação enquanto biólogos, né? A gente pensa a saúde como uma questão puramente biomédica. A gente simplifica a questão da saúde, né? E como pensar essas práticas críticas, né? E abordagens? Eu penso, né, que essas abordagens elas precisam sair desse viés puramente biomédico, morfológico. Eu acho que tem tantas outras questões de saúde para a gente pensar, né, e a gente esbarra nos determinantes sociais de saúde, que hoje eles estão revelados, né, aqui com o cenário da pandemia. Né? Então, a questão de dificuldade de acesso, como esse aluno ele precisa sair da sua residência para ir à escola, o que não chega para ele, né, o correio não consegue, né, a Denise colocou isso, né, e eu também percebo, né, essa questão, o correio não chega até aquela residência, né, então ele precisa se submeter a ir à escola para poder pegar o material. Então, eu acho que pensar saúde e práticas nesse cenário de pandemia é a gente fugir também apenas dessa questão biomédica. Saúde é ausência de doença, né? É uma definição que a gente está acostumado, mas é ausência de doença por quê? Né? Questionar isso. Quais situações de risco que esse indivíduo ele está sendo exposto? Quais condicionantes que levam a essa questão da saúde? Né? Por exemplo, pobreza, discriminação, áreas de injustiça social. Então, tudo isso é a gente pensar possibilidades de atividades críticas. Quando a gente fez essa abordagem, né, da interdisciplinaridade com os alunos do 7º ano, eu achei assim, rico quando a professora de geografia propôs a gente pensar essa saúde indígena, né, lá na região norte. No meu caso, eu não estudo isso propriamente dito, mas assim, a gente pensar como essa pandemia atingiu, né, esses povos, né, e também por descaso de governo, né, por um descaso, né, com a saúde desses povos. Então, assim, a gente tornar crítico uma questão que, às vezes, a gente invisibiliza, né, determinados grupos e a gente acaba reproduzindo essa prática de saúde apenas como ausência de doença e apenas para um grupo específico. Mas são muitas questões para a gente pensar, né, muitos grupos. Né? Espero ter atendido, né, a questão. Eu queria completar a fala, então, do Caio, né, na questão da saúde, né, que a gente é um bem-estar físico, né, e mental. Né, e a gente tem atravessado, neste momento de pandemia, problemas com alunos, muitos problemas psicológicos. Né? A gente já tinha um grupo de aluno que a gente já atendia com automutilação, com a presença de maus tratos, né? E nesse momento a gente evidencia isso também, né? Alunos que procuram, principalmente a nossa coordenadora, a Rosicala, que está sempre atenta a essa parte, e a orientadora educacional, a Silvia, que atende esse grupo de aluno que está sofrendo muito com a pandemia, o isolamento, a dificuldade, né, de não ter mais seus amigos próximos, porque a escola ela é uma rede social. Os alunos, eles não vão ali só para aprender. É um momento em que eles interagem, né? E eles, até já ouvi falas de aluno, me tiraram a melhor parte da escola, né, que é essa integração que eles não estão tendo. Então, também é uma ausência de saúde. A doença mental que, para muitos, né, não tem o mesmo valor do físico. A doença mental, ela é tratada de uma forma um pouco ainda discriminada, né? Porque ela não mostra, a gente não está com o braço engessado, ela não está com uma ferida sangrando, mas eles estão sangrando por dentro, né? E, assim, a gente
através da nossa coordenação, a gente tem feito ciclos de conversas, né, praticando essa semana mesmo a gente teve, né, com psicólogos, com psiquiatra, para poder atender esses alunos, e às vezes eles chamam a gente no Zap, nos grupos, né, gritando por socorro nessa questão psicológica, né, que eles estão passando, e também da violência, né, que a gente viu, né, dados estatísticos aí, que aumentou muito, e a criança dentro de casa, né, a gente já sabe que isso é comprovado, que a criança sempre o agressor, geralmente, né, ele está dentro de casa. E agora nós estamos muito dentro de casa, e isso tem aflorado. Então, é uma questão também de saúde. A questão sanitária, ela está gritante, né? Mas essas questões da psicológica e de maus tratos também a gente tem relatado, tem visto através, mesmo de forma, né, não presencial, a gente tem acompanhado isso na escola. Ótimo, ótimo, professores. Chegou uma pergunta para mim interessante pelo WhatsApp, porque aqui assim, chega no WhatsApp, chega aqui no chat do nosso debate. A professora Luana fez uma pergunta interessante. Ela aponta, ela quer saber a questão da aceitação dos pais, né, com as aulas remotas. Os pais estão se entendendo, né, de alguma forma bem com a escola, na verdade, eles estão entendendo as dificuldades que a escola pode estar passando nesse momento complicado. Como vocês apontam isso, essa questão da aceitação dos pais? A princípio a gente teve, assim, pouca procura, né, dos pais. Aí depois, nos grupos, a gente começou a mostrar a importância da plataforma, a importância deles estarem juntos, né, mas como no presencial, o remoto também, ele evidencia as práticas que a gente já tinha no presencial, né, a distância da família. Então, eu acho, assim, que nesse momento a gente está tendo uma presença maior de pais, porque eles estão começando a tomar consciência que a gente já ficou um tempo muito grande fora da escola. Além disso, nós temos 30 grupos na minha escola, são 30 turmas, 30 grupos de WhatsApp. E nesses grupos, além de ser disponibilizado a parte pedagógica, a gente também faz a notificação de cesta básica, de apostila. Então, essa procura pela cesta básica fez com que os pais ingressassem nos grupos e começassem a tomar ciência do que está acontecendo. Então, a princípio, eles não entendem muito, né, assim, eles têm uma recusa da questão mesmo, por que a gente não volta? Muitos ainda questionam, né, porque os alunos estão na rua, os shoppings estão abertos, e a gente precisa voltar. Mas a gente também tem um grande grupo de pais que entendem a necessidade sanitária de ficar em casa nesse momento. Caio, você quer apontar alguma coisa também em relação a essa pergunta? Eu concordo com a Denise. Alguns pais, assim, eu acho que a preocupação dos pais é com essa aprendizagem também, né? Entender que a escola ela é um ambiente de aprendizagem. Alguns pais ficam muito preocupados se a atividade chegou, se a gente conseguiu ver. E, assim, enquanto professor, eles querem assim, uma resposta muito rápida, mas nós temos aquele momento na turma, né? Como o Denise colocou, a gente inicia. Por exemplo, eu estou 1 hora numa turma, 2h40 eu saio daquela sala e vou para outra sala, né? Então, o pai, ele quer esse retorno, às vezes o aluno fez a atividade no dia seguinte, mas ele entende, né, que 1 hora eu estou naquela sala, e às vezes não, né? Então, assim, tem essa preocupação, né? E aí, quando a Denise colocou, né, o pai, por que não está aberto se está tudo aberto? Então, eu vou voltar lá na pergunta da Sara, né? É mais uma questão para a gente discutir, né? Está tudo aberto para atender a quem, né? Então, assim, São Gonçalo, nós temos vários espaços abertos. Muita gente circulando sem máscara, sem as medidas básicas para evitar contaminação.
Então, por que não abrir a escola? Porque a gente vai colocar em risco muitas vidas, né? Então, assim, alguns também estão com dificuldade para acesso, e aí eu relato um caso que aconteceu comigo e que eu tive que auxiliar uma pessoa a entrar no Google Classroom, porque assim, já estava angustiante. Então, imagina, 4 meses com atividades atrasadas. Então, assim, esses pais, alguns, tá? Não estou falando, não estou generalizando, mas alguns pais, eles estão acompanhando o filho e têm essa preocupação, né, desse retorno das atividades, nós, professores mesmo, tirar as dúvidas. Então, assim, chega dúvida em momentos diversos, né, Denise? Então, assim, professor não tem hora. Então, assim, você disponibiliza até o seu número para auxiliar alguns alunos, né? E tem pai que manda mensagem para você. Não é mandar mensagem no sentido de afrontar o professor, mas, assim, é numa preocupação mesmo, né? Como que meu filho está aprendendo, né? E alguns querem esse retorno muito rápido, mas fica complicado, porque a gente precisa atender a outra turma, né? Está sendo bem desafiador. Bem desafiador. Perfeito. Caio, eu queria fazer um gancho, né, nessa sua fala, e você falou, né, que muitos professores estão disponibilizando um número no WhatsApp, por exemplo, para muitos alunos, né, para acompanhar, para auxiliar. Em relação a essa separação da vida pessoal da profissional, né? Vocês, professores, né, gestores, como que está a questão? Está sendo difícil separar um pouco o momento do lazer, o momento do trabalho? Os alunos também provavelmente estão mandando mensagens em várias horas do dia, né? Então, assim, como que está essa questão dessa separação? Tá havendo essa separação? Como que está isso? Então, quer falar, Denise? Eu falo. Imagina, lá na escola nós temos 30 grupos, né? Então, 30 grupos em que todos eles eu estou, a coordenação, né, também está. Então, a gente precisa limitar. A gente não fecha o grupo, mas tem hora que você, assim, a princípio eu estava enlouquecendo, porque era até as madrugadas, aí o que me perguntava de madrugada, de manhã já tinha outras perguntas, né? E todos, além de mandar pergunta, eles ligam, então é uma coisa desesperadora. Então, eu determinei, né, até certa hora do dia eu atendo. Fora desse horário eu não atendo mais. E os finais de semana também a gente já coloca nos grupos, a gente não fechou os grupos, mas pede para que não entre, assim, tanto em contato, né? Alguns professores, eles se deram o direito de não estar nos grupos, né? Mas a gente tem um grande número de professor também nos grupos, auxiliando os professores. Mas se você não colocar limite, né? Porque eles são muito imediatos, né? Teve um grupo do terceiro ano que eles começaram a conversar entre eles num sábado à tarde, e eu não respondi, eles me tiraram do grupo. Porque esse grupo não era um grupo que eu fiz, era um grupo que eles me colocaram, que já existia. Então, porque é difícil para eles entenderem que nós somos, né? Eu sou uma e eles são 967, no caso lá da escola. Então, até entender, né, essa dinâmica, no princípio foi pavoroso. Hoje em dia está menos pior, ainda é ruim. Mas é difícil da gente ter uma vida particular nesse momento. Principalmente, né, eu como gestora, é bem complicado. Para mim também. Eu também estou colocando, assim, limitando, tentando atender, mas com um certo limite, senão a gente fica muito envolvido. E, assim, tem alguns grupos, como a Denise falou, não são todos os professores que estão no grupo, alguns se reservam o direito de não estar. Eu estava nos grupos de ensino médio, né? Aí, por uma questão de celular mesmo, não está suportando, porque a quantidade de grupo ampliou, né? A gente agora se comunica basicamente pelo WhatsApp. Alguns alunos me mandam no privado as suas dúvidas, questionamentos, mas assim, o que eu estou achando interessante é que esses alunos, eles questionam mesmo o conteúdo no sentido assim, querendo aprender,
professor, estou com essa dificuldade, não estou conseguindo fazer essa questão, tem como me ajudar? Né? Então, alguns, é claro, num grupo você escuta muito burburinho, mas individualmente são questões pontuais, né? E assim, aí você tem que saber lidar com essa separação, né? Vida pessoal, profissional, eu acho que assim, ali nós somos professores, então a gente tem que lidar com questões pedagógicas, né? Eu acredito que até dentro do grupo, né? Eu acho que para a Denise deve ser muito complexo essa questão de 30 grupos com todos os alunos, né? 900 e alguma coisa, né, Denise? 967. Então, assim, deve ser muito mais difícil para a Denise, muito mais, né? Dentro do grupo você tem que manter aquela descrição, porque eles falam de todo mundo, né? Falam de você também, até dentro do grupo, né? O professor não me atendeu, mas, como eu falei, eu tenho algumas turmas, então eu tenho que dar conta de todas elas, não dá para ser imediato, né? Não tem como. Perfeito. Gente, professores, a professora Maria Cristina, ela faz uma pergunta para vocês. Sobre os materiais didáticos que serão produzidos para o ensino remoto, como vocês entendem a articulação com o curso de formação de professores? Seria uma pergunta para o Caio, né? Porque lá na escola a gente não tem um grupo de formação de professores. Denise, eu pensei assim na questão de como os cursos de licenciatura poderiam estar se articulando com a escola na produção desses materiais. Como é que vocês pensam essa possibilidade? Entendeu? Como é que, por exemplo, o licenciando que está fazendo estágio supervisionado ou que está fazendo uma outra atividade de ensino, ele pode estar se articulando à escola no desenvolvimento de materiais didáticos, ou outras atividades, né? Também projetos na escola, né? De uma maneira mais geral, tá? Entendi. Então, como eu disse, né, no primeiro momento o material veio pronto da Secretaria de Educação. Nesse segundo momento, nós estamos pedindo que os professores façam um material bem resumido, né, porque a verba que nós recebemos é uma verba curta, né, como sempre. Então, hoje, a gente não consegue imprimir atividades, né, com uma qualidade, com quantidade para todos os alunos. E aí, no primeiro momento, a gente pediu que os professores das turmas, eles produzissem, né, e a gente deu preferência aos cursos, né, que teriam terminalidade agora, que seria NEJA e o correção de fluxo. O que é o correção de fluxo? É o tipo de aceleração, são para alunos que têm distorção seriedade. Mas, assim, não foi fechado que isso ficasse só na escola, a gente pode ter parcerias, né, e seria interessante, como a gente não produziu ainda todo o material, a princípio, lá na escola, a gente produziu NEJA, correção de fluxo, e estamos produzindo nono e terceiro ano, que são as séries terminais. De buscar parceria, assim, com a universidade, de produzir esse material. Né? Assim, eu não tinha ainda pensado nisso, né? Mas a parceria, hoje, nós não começamos a pandemia com estagiário, mas sempre temos estagiários da FFP lá conosco. E eles têm um bom relacionamento com os professores. E seria, então, uma conversa interessante que a gente fizesse entre a universidade, né, e os professores para a gente produzir um material de qualidade, que chegasse até mesmo mais próximo à realidade, né, dos alunos. Seria interessante, sim. Eu acho fundamental. Assim, até mesmo a gente pensar dentro dessa nova realidade, né, a gente está vendo aí muitos cursos, né, lives, falando sobre materiais, e assim, como nós fomos pegos de surpresa, né, a gente não pensava a nossa prática para esse momento. E eu acho fundamental essa articulação, né, pensar, por exemplo, como a gente produz esse material didático para o ensino remoto. Lá na minha escola, a gente sempre teve a FFP muito presente, a FFP presente sempre lá na escola. Então, assim, alguns estagiários que estão até me acompanhando também, pensam, articulam essa
essa produção não é fácil, eu acho que assim, é muito desafiador, mas eu acho que esse desafio nos impulsiona a aprender, né? Então, assim, pensar estratégias que alcancem nossos alunos, sim, né? E como trazer isso para a escola, né? Nesse momento, eu acho que é o mais desafiador, e eu acho de fundamental importância essa articulação escola e universidade, né? Assim, eu fico muito feliz em poder falar, né, que eu tenho esse suporte, né, com a Faculdade de Formação de Professores, né, que assim, eu fico muito à vontade de falar sobre isso, né, desde o PIBID, sendo coordenado pela professora Maria Cristina, né, os estagiários que passaram por mim, né, que estiveram lá comigo, assim, eu fico muito feliz, né, até me emociona falar sobre isso, né, porque é uma questão de aprendizagem que a gente tem e trazer isso para os nossos alunos. Eu acho que agora, mais do que nunca, é a gente poder pensar materiais que envolvam esses alunos, porque eu sei o quanto é desmotivador a gente produzir uma folha, postar lá na plataforma e eles responderem, né? Porque a gente tem que alimentar a plataforma. Né? Mas será que realmente está acontecendo a aprendizagem? Está sendo significativo para o aluno? Né? Esse material que nós, professores, estamos produzindo? Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente deveria, sim, estreitar laços com a universidade, né? É claro, durante o mestrado, a gente discutiu muito isso, né, Denise? Eu tive o prazer de ser da mesma turma da Denise no mestrado, e que a escola, ela tem, né, a sua forma própria de pensar, o seu conhecimento, mas essa articulação com a universidade faz com que a gente aproxime também de novos colegas, a gente faz novos amigos. O Flávio está aqui, é um exemplo, né? Foi meu estagiário no PIBID, hoje está aqui, ó, mediando esse debate. Isso é muito legal, a gente vê o crescimento, outros também aqui que estão escondidinhos, né? Mas eu estou vendo vários aqui que passaram por mim ou estão comigo lá, né? Tiveram comigo nessa última edição aí do PIBID. Então, assim, é muito legal a gente estreitar, e quando a professora pergunta, né, sobre essa articulação, eu acho que são propostas novas, né? Nós, professores, às vezes cansados, né, com tanta coisa para lidar agora, mais do que nunca, eu coloquei aí a jornada do trabalho, né, que aumentou, e nosso estagiário, nosso colega ali, que eu nunca vejo como um estagiário, mas um colega que está crescendo junto com a gente, né? E aí eu lembro sempre de Tardif, que é nessa socialização que a gente cresce, né? E eles trazem também muitas ideias muito, muito boas, né? Já tive a oportunidade de ver, assim, materiais que, sinceramente, eu não saberia nem começar a produzir. E, assim, a galera do PIBID, da extensão, faz, assim, que os alunos ficam de boca aberta, né? Alguns materiais que a gente traz quando eu voltei para o curso normal, né, para a formação de professores, a gente fez uma semana, né, de jogos e experimentos, e assim, eu vejo o envolvimento da turma como é diferente do que simplesmente aquela aula teórica no quadro, aquilo que a gente sempre faz, mesmo que a gente tenta inovar, né? E aí a gente traz um material didático que eu não pensaria, e meu estagiário vem assim brilhantemente, faz uma produção maravilhosa. Eu acho assim que isso deveria existir em todas as escolas. Eu acho que cada vez mais deveria disseminar, né, e as escolas serem abertas, né, a essa população, né, porque a gente sabe que algumas não querem ou não estão interessadas. Eu acho que todo mundo, assim, eu falo porque é uma paixão minha, né, o PIBID, né, eu falo ainda pensando no PIBID, como eu entrei e como que eu me transformei durante esse momento que eu estive, quantos colegas,
né, que hoje são meus amigos de profissão, né, eu fui formando. Então, assim, não é simplesmente um trabalho de produção, mas é uma construção de conhecimento, uma construção de coletividade, a formação de um grupo, né, que pensa estratégias diferenciadas para o ensino. Eu acho assim, que é cada vez mais importante os cursos de formação de professores pensar, sim, essa articulação e a gente produzir esses materiais. E agora, mais do que nunca, pensar de forma remota o que eu posso fazer, né? Como eu falei, às vezes eu não tenho ideias, mas os estagiários saem com coisas megalomaníacas, muito interessantes, e que, assim, deixam a escola de boca aberta, né? São brilhantes na produção desses materiais. Então, eu acho que é cada vez mais importante a escola ter essa parceria com a universidade. Eu acho até uma resposta da universidade para a sociedade, né? A sociedade, né? A gente, os impostos, nós pagamos a universidade traz esse material riquíssimo de volta ao ensino básico, né? A gente precisa disso. Quando eu tive um estagiário também, até o Paulo, meu sobrinho, outros estagiários lá na rede municipal, quanta produção, quanta novidade, né, eles traziam, e lá na escola a gente já fez a inscrição para o PIBID, né? Eu fiz ano passado, esse ano a gente fez a renovação, mas a gente ainda não recebeu o programa, mas o seu Barenco está aberto para o PIBID, sim, como não estaria, conhecendo tão bem. Que bom. Bons tempos do PIBID, né? Eu fui PIBIdiano. Eu sempre falo que eu era feliz e não sabia, porque além de proporcionar uma excelente iniciação à docência, o PIBID também proporcionou congressos, né? Natal, né, Caio? Sensacional. Muito bom, muito bom. Excelente. Eu lembro com muito carinho do PIBID, realmente foi muito importante para a minha formação. Foi ótimo. Então, gente, olha só. A professora Paula, ela faz uma pergunta direcionada a Denise, que é gestora. Denise, ela quer saber em relação ao retorno, esse possível retorno às aulas, né? Que esse muito está sendo falado. Como os pais, né? Eles estão reagindo. Eles, de uma certa forma, eles estão pressionando, eles estão apoiando. Como você vê a posição dos pais em relação a isso? Então, pelos grupos, a gente tem mais ou menos o termômetro, né, e através de entrega de material, né, a gente entrega cesta básica. Eu até me espanto, porque eu achei, assim, no começo, que seria uma pressão maior dos pais. Eles estão preocupados, sim, com a saúde, a maioria dos pais não querem um retorno, né, e a gente não vai voltar, né, é a volta dos que não voltam. A conversa é essa. A gente vai voltar no dia 5 de outubro para que os alunos tenham acesso à internet, né? A gente não vai ter aula dentro de uma sala de aula, a princípio, né? Nossa primeira conversa seria que a gente teria, assim, aulões, na quadra, reforço escolar, não seria uma aula nos modelos tradicionais presenciais, né? Agora, com a entrada do novo governador interino, né, a gente já tem uma outra fala, que esses alunos eles vão voltar só para ter acesso à internet, né, ao laboratório de informática, os alunos, principalmente os alunos das séries terminais. Mas os pais, a maior parte, sim, está preocupada com a questão sanitária, eles não querem a volta. Perfeito. Caio, nas suas escolas, você também, como você traz para a gente essa questão dos pais? Então, Flávio, eu não tenho esse contato tão próximo com os pais, né? O que eu pontuei aqui são algumas questões, auxílios mesmo que a gente dá para poder tentar chegar não a internet, mas as salas do Google Classroom, né? Esse primeiro acesso, mas, assim, diferente da Denise, eu não tenho esse contato tão próximo com os pais, né? Alguns alunos, a gente escuta, né? A gente vê, assim, a vontade que eles querem de retornar, porque a gente perdeu
esse olho no olho, né? Então, assim, é um ambiente de socialização, enfim, mas, por outro lado, a gente percebe, assim, o receio do retorno, né? Porque você retornar é pôr em risco a sua saúde. E, assim, infelizmente, eu já tive vários relatos de alunos que tiveram problemas com o coronavírus na família, perdas até, né? Então, assim, como pensar um retorno para esse aluno que sofreu, né, na pandemia com perdas, né? Eu acho que é a gente refletir não só a perda do conteúdo, né? São perdas significativas para a gente também, né? Perdas pessoais ali, né? Pessoas que não perderam uma, mas perderam várias pessoas, né? E relatos até que eu tenho de alguns colegas que perderam alunos nas suas escolas, né? Não estou aqui falando só da minha escola, mas coisas que a gente escuta, né? E a gente se sensibiliza com essas questões dos alunos, né? Como você exigir do seu aluno um retorno onde o seu familiar ele está entubado, alguns se foram, e aí, né? Eu não tenho esse contato diretamente com os pais, mas eu percebo essa questão, né, do receio para retornar por conta de todas essas demandas que foram surgindo, né? E alunos também que infelizmente perdemos para a questão da pandemia, né? Então, enfim, não na minha escola, mas eu tenho relatos de colegas que em outras escolas sim perderam, né? Então, como pensar um retorno com todas essas questões? Né? É bem difícil, é complicado. Verdade, complicado mesmo. Por enquanto a gente está sem perguntas no chat. A professora Regina está deixando um beijo. Denise, ela falou que você está muito bonita de visual novo. Ela está muito feliz. Saudade, Regina, do café dela. Né? É verdade. Eu vou então aproveitar, eu vou fazer uma pergunta para Denise em relação à merenda escolar. Denise, como que está a questão da merenda escolar na sua escola, por exemplo? Caio pode responder também essa pergunta e depois, Denise, quando voltar, ela complementa. O que vocês acham? Ótimo. Pode ser. Pode falar, Flávio. Então eu direciono a pergunta para você, Caio. Assim que a Denise voltar, ela também pontua a questão da merenda escolar nas suas duas escolas. Você tem algum apontamento a fazer? Como que está? Acho que agora ela voltou, mas aí você fala, Caio. Sim, então, até onde eu sei, essa merenda, né, ela está sendo disponibilizada como cesta básica, né? Então, o aluno, ele, assim, a Denise com certeza vai estar mais por dentro do que eu, mas parece que tem que atender a alguns critérios, né, para ter essa cesta básica. Não sei se são para todos, né? Mas sim, existe uma inscrição, o aluno faz essa inscrição por alguma plataforma, acredito que seja disponibiliza-se o link pelo Facebook da escola e o aluno tem acesso a um formulário que ele preenche, né? Então, assim, na minha escola está sendo feito dessa maneira, né? Então, está disponibilizando alguns conhecidos, né? São pais mais conhecidos, né? Então, falam assim que é uma cesta, uma cesta assim, que é legal, supre, né, a necessidade, não toda, né? A gente sabe que não dá, né, para um mês, assim, mas é um material interessante que se ganha, né? Então, eu não sei assim detalhes de como é essa oferta, mas eu acredito que tem alguns critérios que tem que ser atendido, e assim, eu acredito que não dá para todo mundo. Não sei, Denise, eu acho que pode responder melhor isso. Então, eu tive aqui uma interrupçãozinha por causa da bateria.
o que acontece? A princípio, a primeira cesta básica, a gente recebeu só a verba do governo federal. Então, a gente recebe 2 verbas de alimentação, que é a PNAE, que é o Programa de Alimentação Escolar, que é a verba mais antiga que a gente tem, que é de 1955, e a verba complementar, que seria a complementação estadual. O município também complementa essa verba federal. Então, a princípio, nós lá na nossa escola, cada escola teve um quantitativo de cesta, em relação ao Programa Nacional de Alimentação, que é o PNAE. Então, no universo de 966, né, que agora que são 967 alunos, eu recebi 49 cestas. Então, com o meu quantitativo, com a minha verba, eu teria direito a comprar 49 cestas, porque eu teria que responder o meu quantitativo de verba e guardar a agricultura familiar. Porque toda verba federal de alimentação, 30% é para a agricultura familiar. Então, a gente teve 49 cestas. A gente fez um sorteio, né, porque eles pediram para a gente ver os alunos mais necessitados. Dentro do Complexo do Salgueiro, você acha que teria como fazer isso de uma forma justa? Não. Então, a gente fez um sorteio, até online, chamou os professores para participar, e a gente fez essa primeira distribuição. A segunda distribuição veio uma CI que seria contemplar todos os alunos da Bolsa Família, do programa Bolsa Família. Então, a gente recebeu 321 cestas, no valor de R$80. Só que o Ministério Público interviu, né, e a gente teve que entregar cesta para todos os alunos. E aí, a gente deparou naquele problema que foi para a televisão. Como? Né? O Estado não tem como dar para todos os alunos, porque a complementação que a gente recebe por aluno é de 62 centavos por dia, para você entregar almoço e lanche, ou janta e lanche, né? Numa escola minha que é parcial, uma escola integral é 2,37. Então, a gente consegue atender o número de alunos, né, assim, dar uma alimentação farta todo dia, porque os alunos não comem, nem todos os alunos comem, né, a gente, de 967, a gente oferta 400, 450 pratos, e aí um complementa o outro, né, e 1 quilo de arroz você consegue, né, para vários alunos. Quando se isso esbarrou na cesta básica, o quantitativo, né, ficou de R$ 12,44 por aluno. Então, como fazer uma cesta básica de R$ 12,44? Aí foi para a mídia, né, porque aí ele pediu para a gente fazer um formulário. Quando a gente colocou o formulário, esse formulário foi com os itens que veriam. 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de fubá e meio de espaguete. E a gente colocou isso no primeiro formulário. Aí teve um problema, não, tira o que vai ter. E aí os alunos passaram a se inscrever nesse formulário. Então, no primeiro formulário, eu tive 152 alunos inscritos. Então, da verba de 966 alunos, eu pude dividir para 157. Aí a gente sempre bota uma gordurinha, 200. A segunda, que foi o segundo formulário agora, a gente já teve uma inscrição maior, de 321 alunos, 341 alunos, para 967, e a gente pôde usar 2 verbas. Então, a cesta básica, ela fica boazinha, como o Caio falou, né, a gente distribuiu uma cesta básica agora de R$ 70,21. Por quê? Porque nem todos conseguem se inscrever. Todos têm direito? Todos têm direito. Mas só tem direito quem se inscreve. E aí a gente se esbarra na questão da desigualdade social, porque nem todo mundo tem internet. Aí você coloca lá no grupo, nem todos têm acesso, às vezes o aluno não mostra para o responsável, nem todos se inscrevem. Então, a gente consegue, está lá regulamentado, que todos têm direito desde que se inscrevam. Então, a gente consegue dar uma cesta de qualidade, né? O Estado fica bem, o diretor fica ali no meio da confusão e o pai gritando, porque o pai que não consegue não quer entender por que ele não tem o direito, por que ele não se inscreveu. Então, a questão da cesta básica, ela está sendo um dos nossos calos como gestor, para administrar isso, além da exposição que a gente tem, né? Porque todas as vezes que a gente faz a distribuição, é um número enorme de pessoas dentro da escola, né? A gente tenta distribuir por turma, tem escola que faz por letra, mas mesmo assim,
vai o que tem direito, o que quer pedir, o que vai reclamar, né? Então a escola fica cheia, a gente tem esse contato muito grande, né? E a questão do isolamento aí fica ameaçado. Perfeito. Eu não estou vendo perguntas mais no chat. E aí, professora, o que a senhora... Eu acho que a gente indica? já pode começar, né, a finalizar, né? Já são mais de 2 horas de debate. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ainda, então pode colocar no chat, né? E eu queria, enquanto isso, dizer que eu me sinto muito honrada pela participação, né, de Denise, Caio e Flávio, e também dos outros participantes aqui nesse debate. Acho que, não só por isso, mas também por ver vocês em suas trajetórias profissionais, né, e como a Universidade, né, do Estado do Rio de Janeiro, ela teve, né, um papel importante aí na formação de vocês, na atuação de vocês como professores. Isso me deixa muito orgulhosa, né, e saber que vocês, não somente, obviamente, a universidade é formada por pessoas que estão trabalhando, assim como vocês também, né? Então, essa articulação, para mim, entre universidade e escola, ela é fundamental, né? E aí eu diria que não somente pelo PIBID, né, mas também pelas outras atividades que a gente desenvolve, né? Estágio supervisionado, outros estágios também, né? E acho que isso é um caminho importante da gente tá pensando, né, e tá investindo também, né? E aí também eu acho que seria interessante vocês finalizarem, cada um de vocês, né, falando o que vocês acharam assim de mais marcante nesse período, né, de pandemia, como professores ou como gestores, né? Qual seria assim a aprendizagem que vocês poderiam colocar como marcante na vida de vocês, né? Vocês já falaram de várias, mas eu acho que a gente pode fechar um pouco, fechar esse debate com alguma coisa bem marcante também, né? Então, assim, de novo falar, né, primeiro da FFP, porque a FFP é presente, assim, na nossa escola, assim, 80% dos nossos professores foram formados pela FFP, né, do Monsenhor Bahrein Coelho. Na escola municipal também que eu trabalho, também tem grande presença dos professores da FFP. Ela é um presente no nosso município, né? Verdade. E falar que o que a gente mais apoiou, assim, eu acho que mais marcante dessa pandemia é dizer que somos capazes, né, de se reinventar, de enfrentar a situação, porque a cada dia é um suspiro. Assim, não vou aguentar, mas de superação. Acho que a palavra é essa, superação. Dos professores, dos alunos, dos gestores, dos coordenadores, que estão tendo um papel muito importante nesse momento, né? Dos pais na compreensão, de toda a comunidade escolar. Né? Assim, a superação mesmo, porque é um desafio a cada dia. Quando a gente pensa assim, fomos até ali, não, tem mais, né? Cada dia tem mais um pouquinho, né? E a pandemia, a gente pensou que seria um período curto e ela está, né, se estendendo e já estamos 6 meses caminhando dessa forma e tivemos vários ganhos, né? O começo estava muito ruim na questão, assim, dessa troca de aluno, de escola, de pais. Hoje a gente já tem isso mais consolidado, né? E vamos nos superar a cada dia. Bom, assim, depois da fala da Denise fica difícil, né? Porque eu acho que Denise sintetiza muito do que a gente vem vivenciando, né? Enquanto estou falando aqui enquanto professor, né? Esse desafio, esse enfrentamento e até assim a gente lutar por uma educação mais igualitária no sentido de proporcionar a nossos alunos, né, situações assim de aprendizagem que seja assim que alcance mesmo eles, né? Porque eu vi, né, enquanto professor, como a minha turma ela foi se esvaziando, não porque os alunos querem, mas porque as condições não permitem.
né? Já dei aula para 2 alunos. Então, assim, mas o WhatsApp, professor, não consigo entrar. Professor, qual é o conteúdo? Professor, não estou conseguindo ter acesso. Hoje, minha vizinha não conseguiu ter internet. Então, assim, a vizinha não tem internet, ela não tem internet. Então, isso foram muitas questões marcantes e eu acho que a Denise botou muito legal essa superação. Nós, professores, nossos alunos, porque a grande maioria se preocupa e traz questões para a gente, né, de não estar conseguindo acompanhar, não porque não quer, mas porque não consegue meios, né, tecnológicos que os permitam fazer esse acompanhamento das aulas, né? Não tem mesmo. Então, o que fazer, né? Tem muitas outras questões, assim, eu acho que o mais marcante é ver também o nosso aluno tentando, né? Eu falo, assim, hoje, muito do meu terceiro ano, que é de formação de professores. Então, assim, como a gente formar esse professor em tempos de pandemia, né? Esse futuro professor. E como que eles estão, assim, se superando, tentando fazer, assim, o mínimo para atender, né? E preocupados em como atender, né? E aí eu coloco muito também, né, como o Denise pontuou, eu boto muito do nosso aprendizado na FFP, né, essa sensibilidade que nós tivemos, né, na nossa construção inicial, na nossa formação continuada no mestrado, né, como a gente pensar propostas diferenciadas para alcançar esses alunos. Então, assim, como eu me formei professor numa casa muito inclusiva, eu tento ser também inclusivo com os meus alunos que estão se formando professores. Então, acho que esse é o momento assim, mais marcante. Em meio à pandemia, você ter que formar novos professores para ano que vem, talvez, eles estarem numa sala de aula, assim como nós, enfrentando até possivelmente um momento de dificuldade igual a esse, igual que nós estamos enfrentando e que eu não me sentia preparado. Né? Sou preparado? Não, mas eu enfrento, né, todo dia, como o Denise falou. Cada vez mais é um enfrentamento, é um suspiro, e assim, ter esse compromisso como os meus alunos. Né? Vim de um local em que me proporcionou muita aprendizagem e eu tento, né, inspirado nos meus mestres, né, lá da FFP, fazer diferente também com os meus alunos em sala de aula. Eu acho que é esse o que fica assim, para a gente, o que marca para a gente nesse momento. Eu gostaria de agradecer a oportunidade à professora Cristina. Eu ainda estou no comecinho da minha carreira como professor, estou 2 anos no magistério, mas aprendendo muito. Agora a gente está nessa pandemia, né? Então, assim, com certeza, muitas coisas vamos resignificar e eu tenho fé que a gente vai sair dessa, né? E aí também eu queria aproveitar e dizer aqui no chat, não temos mais perguntas, mas temos vários elogios, tá? A professora Carolina Tavares disse que foi muito enriquecedor conhecer as experiências dos professores, Caio e Denise. A professora Adriana deu parabéns a vocês e falou que a superação, que é uma palavra muito importante, que a gente tem que ter nesse momento muito delicado. O professor Henrique Cereja também parabenizou a todos. A professora Camila disse também que foi muito enriquecedor e maravilhoso a tarde de hoje, o nosso debate e as reflexões. E é isso.